E no capítulo 4 ele fala, rejeitando as coisas ocultas. Nenhuma forma de ocultismo é de Deus. Maçonaria, feitiçaria, umbanda, candomblé, isso é tudo do diabo. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então o Deus desse século cega o entendimento. E hoje dentro da igreja tem um monte de cego, servindo a pastor, servindo o império dele, mas não servindo a Cristo. Leia Romanos 12:1, fala: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cuidado com Deus desse século. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que você não pode servir a Deus e as riquezas. Seu rei é Jesus. Cuidado para que o Deus desse século não segue você. As doutrinas loucas dessas igrejas não tem quase nada de Deus. Se tiver 1% é muito. E ele cega para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Leia Colossenses 1,15. Ser cristão é ser uma pequena cópia do Cristo. E as pessoas, quando olharem para você, que elas não vejam mais você, mas vejam Cristo em você. Porque o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu no seu coração, para que em você brilhe a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E ele fala, temos porém esse tesouro em vaso de barro. O vaso de barro é você, o tesouro é o Espírito de Deus, que habita dentro de você. Ele fala, em tudo somos atribulados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a glória dele se revele através de nós. Nós temos essa glória de trazer sempre o morrer de Cristo, para que Cristo manifeste. Toda vez que você estiver no Espírito, você está ausente na carne, e toda vez que você estiver na carne, você está ausente no Espírito. Então não ande na carne, ande no Espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Deus é o olheiro, você é o vaso. Se quebrar, ele faz de novo. Às vezes ele mesmo dá uma quebradinha para fazer de novo. Por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. No capítulo 5 ele diz, sabemos que se morrermos, se a nossa casa desse tabernáculo terrestre desfazer, temos casa, morada eterna com Jesus. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Você está preparado para esse momento? Deus te chama para o retorno, a palavra, a obediência, a santidade. Você vai subir, se você for achado vestido e não nu. Quem tem Jesus fica gemendo para partir. Você fica gemendo para que esse corpo mortal seja revestido da imortalidade, porque teremos que comparecer diante do Senhor. Então Paulo fala, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Tem de bom ânimo. Porque enquanto você estiver nesse corpo, você ainda não encontrou com Jesus. Você está experimentando um pouco do reino celestial do Senhor. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Estamos ansiosos para deixar esse corpo e habitar com o Senhor, que é muito melhor. Veja o verso 15. E ele morreu para que todos agora não vivam para si mesmo, mas para aquele que morreu, ressuscitou e nos comprou na mão do diabo. E somos propriedades. Viva para Jesus. Pensa em Jesus. Mira nas coisas lá do alto. Abandona a prática de pecado. No verso 17 ele diz, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero te dar um recado muito importante. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou para valer, Deus apagou e esqueceu todos os seus pecados. Não viva sofrendo pelo passado. Ele está falando que aquele que está em Cristo é nova criatura. Você é novo, você agora está sendo feita a imagem de Deus. Não deixe o diabo te enlaçar pelo passado mais. Verso 19, que Deus em Cristo está reconciliando os homens com ele mesmo, né? Através de Cristo houve uma reconciliação e deu para nós, a igreja, o ministério da reconciliação. Você não está debaixo da ira. O seu lugar não é o lago de fogo, o seu lugar é o paraíso. O que você merecia, ele sofreu no seu lugar. Deus reconciliou o mundo através de Cristo com ele mesmo. Ele é o único caminho, único, não existe outro jeito de você ter vida eterna, de se achegar ao Pai. Somente Jesus Cristo salva. Paulo fala agora que somos embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus. Somos autoridade, a igreja é o único poder de Deus na terra. E termina falando, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No verso 13 ele fala, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Paulo fala que ele passou por amor de Jesus, os açoites, as prisões, as provações, e mesmo assim não deu nenhum motivo de escândalo para que o nome de Jesus não seja difamado. E o verso 10 é leitura obrigatória. Entristecido, mas alegres. Pobres, mas possuindo tudo. Para pagar o amor com amor, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. A questão dos incrédulos, aí fala, não se põe em julgo desigual com incrédulos. Sociedade com incrédulos, namoro com incrédulos. Pessoas que estão solteiras, buscar namorado do mundo para se associar. Você vai cair. O seu corpo é santuário de Deus. Você não pode colocar em julgo desigual e profanar o santuário de Deus, que união há de luz com trevas, ou que o santuário de Deus com maligno, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e Deus diz, retirai-vos, aparta das coisas do mundo, da vaidade do mundo, do namoro do mundo, porque Deus, ele quer habitar e andar no nosso meio. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus,